Bom dia, mulheres do alto! Bom dia! Estamos juntas para mais um dia do nosso devocional ao vivo. Bom dia, mulheres! Tudo bem por aí? Oi, Mari! Bom dia! Foi a primeira hoje, Mari! Bom dia, Silvana! Lari, bom dia! Bom dia, Mari. Oi, Sassá, bom dia. Bom dia, Adela Maria. Bom dia, meninas. Véspera de domingo de Páscoa. Tudo bem aí com vocês? Como que vocês estão? Como que foi a semana? Graças a Deus. Silvana, bom dia. Mariana, bom dia, meninas. Vamos compartilhando a nossa live para as mulheres irem chegando. Hoje eu fiz um pouquinho mais tarde, porque ontem nós saímos, né? Fomos na casa de um casal muito querido, e daí nós voltamos tarde, e daí nós pegamos eu acordei, já tô acordada, mas quando eu começo a fazer a live, as meninas já vão acordando, né? E daí eu falei, vou dar mais meia horinha de sono para elas, porque realmente foi um pouco mais tarde, sabe? Por isso que nós atrasamos um pouquinho. Mas estamos aqui, cheia de expectativa de novo, para o que o Espírito Santo quer falar com a gente, porque ele não para, mulheres. Ele não para de querer falar. Ai, Rafa, ó, esse beijo é especial para você. Tá bom, meu querido? Bom dia. Então, assim, oi, Marcinha, Débora. E daí, eu falei assim, vou deixar um pouquinho mais tarde para dar tempo delas dormirem um pouquinho mais. Vocês vão ver, daqui a pouco elas acordam aqui, né? O Rafa já precisa sair, quando ele tá aqui, ele fica lá com elas. Mas daí aproveitei. Oi, Tati. Tati, tive que sair ali da nossa conversa, mas vai dar certo, tá? Então, meninas, como que foi a semana de vocês? A minha semana foi bem, assim, atípica, eu posso dizer que foi assim, sabe? Porque... Oi, Ingrid! Pensei em você essa semana. Aconteceram algumas coisas muito boas, outras não tão boas, né? Foi assim, meu Deus do céu. Passei por experiências, assim, não tão boas mas eu entendi tudo. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui. Depois que passou, que eu entendi. Nem consegui falar com você ainda, Tati, porque a Tati sabe dessa experiência que não foi muito legal. Mas eu vou ser der aqui e a gente vai compartilhando, né? E eu não sei, mulheres, eu sinto que o Senhor tem algo assim muito especial para trazer pra gente. É uma semana que mexe comigo. A semana que antecede a Páscoa, ela mexe comigo de verdade, porque a gente fica aqui meditando, eu faço o advento de Páscoa com as meninas, e a gente fica aqui meditando, e eu fico lembrando, e eu fico estudando tudo. A Páscoa é muito profunda, mulheres, é muito mais do que a gente acha, né? Ah, feliz ressurreição, maravilhoso, é lindo, Jesus venceu a morte, isso aí todo mundo sabe. Quer dizer, é para saber, mas tem muitos pormenores, assim, muito profundos em relação à Páscoa. Não é à toa, né, que o Senhor deixou essa ordem pra gente relembrar e comemorar a Páscoa perpetuamente. E eu estava estudando sobre ela, ouvindo algumas coisas sobre a Páscoa, e assim, é demais, sabe, mulheres? É uma data que não pode passar batido por nós. É uma data que não pode passar sem ser celebrada, comemorada, honrada, respeitada, meditada. Não pode. A gente tem que entrar mesmo nesse espírito de Páscoa, sabe? E é como eu digo sempre, não tem problema o chocolate, não tem problema o ovo, não tem problema o coelho. Pra mim, tá, gente? Isso, tem gente que repudia isso. E tem gente que só vive isso. Aqui em casa, pelo menos, a gente consegue dosar, sabe? A gente ganha e dá chocolates. As meninas sabem que tem o coelho, mas sabem que né, que
é uma cultura que foi colocada, que não existe o coelhinho da Páscoa e tá tudo bem, sabe? E se me der vontade, eu coloco um coelho aqui bonito, para enfeitar minha casa e não vejo mal nisso, entendeu? Desde que o principal motivo da Páscoa não esteja sendo colocado de lado, né? Desde que o principal motivo não esteja sido colocado para segundo plano, que é o que o sistema quer colocar pra gente, né? E eu já vou, até antes de começar o devocional aqui, eu já vou falar o que aconteceu, porque vai dar certo, vai linkar aqui. E eu não estava nem pensando em falar isso, mas vocês sabem, né, que essas nossas conversas aqui antes da leitura tem sempre um direcionamento do Espírito Santo e nós vamos ver o que é. A minha semana foi assim, começou muito tranquila, mulheres, muito rápida, assim, os dias passando rapidamente, tranquilamente. Só que no final da semana eu tive uma reunião com uma mãe e eu fui pega muito de surpresa, assim, para essa mãe. Ela veio assim, pausou aí? Ou vocês estão? Tá me ouvindo? E daí, mulheres, era para ser uma reunião assim, tranquila aos nossos olhos da escola, meu, da Tati, né, Tati? E foi uma reunião muito intensa, muito pesada. A mãe veio ela veio julgando assim fortemente o meu trabalho como professora. Ela veio querendo me ensinar a ser professora. Ela veio me comparando com outras pessoas todo. Veja, com 1 mês e meio, porque tá toda hora parecendo que tá. Se estão me ouvindo, coloca um joinha e eu já continuo aqui a nossa conversa. Como é que tá aí? Sangue de Jesus tem poder, com certeza. Agora eu acho que estabilizou. Então, mulheres, e daí ela veio assim, vou voltar um pedacinho assim para vocês ouvirem. Essa reunião tava eu e a Tati é minha coordenadora. Senhor Jesus, libera essa internet para nós. Libera essa internet para nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos as redes, o acesso livre, em nome de Jesus. Então, mulheres, vou falar de novo. Aí a gente teve essa reunião e eu peguei e essa mãe, ela veio assim, gente. Era para ser uma reunião aos nossos olhos tranquila, só para falar sobre a filha dela, que a filha dela tem um quadro de ansiedade muito alto, tem assim um pouquinho mais de dificuldade, não é dificuldade, tem o tempo dela de aprendizagem, né? E tá tudo bem, ela consegue acompanhar a turma, mas tem o tempo dela. E eu não tava vendo nada demais nisso, tá tudo bem. Mas a gente achou que a reunião ia ser nesse sentido. Gente, mas aquela mãe... E olha só, a gente tem 1 mês e meio de aula, tá? Praticamente. Aquela mãe, ela veio assim, com 10 pedras pro meu lado. Ela é professora também, então ela falava muito isso. E a fala dela foi o tempo todo assim, falando que eu não estou trabalhando bem como professora, me comparando com outras professoras, assim, tentando me ensinar como que eu devo proceder dentro de sala de aula e, assim, colocando o meu profissional como nada, entendeu? Foi um acontecimento novo para mim, porque isso nunca tinha acontecido comigo em reunião nenhuma, com nenhum pai, nenhuma mãe. E tudo bem, né? A gente tá ali pra tudo. Eu tentava falar, ela interrompia, a Tati também, ela interrompia várias vezes. E eu fiquei muito assim, chegou uma hora assim da reunião que eu fiquei muda, eu fiquei quieta, calada. Eu falei, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? E na hora ali eu não tava assimilando nada. Nesse meio tempo, bateu o sinal, eu precisava voltar pra sala, e eu voltei pra sala, porque meus alunos iam ficar sozinhos. E... Nossa, Marcinha, a gente tem que ter um equilíbrio emocional forte e a gente tem que saber muito bem quem a gente é, né? E daí eu precisava voltar para a sala, daí eu saí, né? A Tati continuou, terminou a reunião e eu peguei, saí, desci. Só que o que aconteceu, gente? Nesse meio tempo, vamos por aqui, durante essa semana
eu estava preparando a minha lembrancinha de Páscoa para as crianças, né? Vocês sabem que eu estou numa escola hoje que não é confessional cristã. E daí eu peguei e preparei a minha lembrancinha de Páscoa. Senti de fazer assim um caderninho com atividades bem gostosas, bem assim, bem tranquilas, bem gostosas. Sabe assim que toda criança gosta de fazer, que até eu gosto de fazer, eu fiz como se fosse para mim. Tipo caça-palavras, um coelhinho muito lindo, assim, parecendo assim até do Romero Brito, assim, para poder pintar, marcador de página, essas coisas. E daí eu peguei e fui imprimir, deu um piripaque na impressora da escola, nada fazia a impressora funcionar. Eu peguei e imprimi, assim, em outro lugar e fui... Por que eu tô contando isso? Vocês já vão entender. E organizei a lembrancinha, peguei um docinho para eles, coloquei uma mensagem de Páscoa escrita, né, de mão para elas, para cada uma delas, o nome delas. E Jesus, libera essa internet, pai. Semana fazendo isso, não consegui porque assim, eu escrevi todas manualmente, eu colocava o nome deles, tive que cortar uns papéis, então assim, não era uma coisa assim, ai, pega e pá. Não, exigia um pouquinho de mim, mas porque eu gosto, ninguém me pediu, eu gosto disso. E, enfim, e na quarta-feira eu fiquei até muito tarde fazendo isso, não consegui terminar. Na quinta-feira é um dia que a Rania não vai para a escola. Eu falei, filha, eu preciso que você vá para terminar de fechar as sacolinhas, aprontar para mim, por favor, enquanto eu dava aula. E ela foi exatamente isso, Marcinha, um cuidado meu com os meus alunos, né? E eu falei assim, eu vou reservar a última aula inteira para falar sobre a Páscoa com eles. Eu não posso quebrar essa questão do coelhinho, porque é uma cultura pessoal de cada família, né? Mas eu queria falar, eu estava livre para falar o real, o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Colocar aquele vídeo daquelas criancinhas falando da Páscoa, que é linda, né? Lindo videozinho. E daí eu peguei e falei assim, beleza, me organizei assim durante o dia todo para dar todas as minhas aulas. Ainda teve sexta que não era feriado, tive que antecipar alguns conteúdos, né, para ter a última aula livre. E essa reunião com essa professora foi assim, com essa mãe, foi assim, de novo, tá? Essa reunião foi logo depois do lanche deles. E daí eu voltei assim, meninas, sério, eu voltei meio assim, eu falei, gente, porque eu gosto de me autoanalisar, né? Então eu voltei devagar, andando devagar na sala e assim, meu Deus, né? Vendo que era tudo muito infundado, que eu mandava tarefa de casa sem ter trabalhado o conteúdo em sala, tipo, impossível, né, meninas? E tudo bem. Aí tá, daí voltei, e quando eu voltei, não sei, eu fiquei meio assim, e quando eu vi, eu já tinha entrado no último horário da aula e passado já a última aula, ela é reduzida, eu já tinha passado 15 minutos da aula. Falei, meu Deus, eu tenho praticamente mais 15 minutos de aula, eu vou parar tudo aqui e eu preciso falar da Páscoa. Daí parei, pedi para guardar material e tudo mais. E eu falei assim, olha gente, eu já tinha ganhado os presentes deles, né, tudo. E eu falei para eles que eu tinha uma lembrancinha, mas que eu ia entregar na última aula. E daí, antes de entregar, eu conversei com eles sobre a Páscoa, né? Gente, vocês sabem o que é comemorado mesmo na Páscoa? Qual é o motivo da Páscoa? Mais da metade da turma não sabia, sabe? Ou metade da turma. Aí uns falavam, o nascimento de Jesus, o ovo de chocolate e tal. E ali a gente foi conversando e eu consegui falar para eles sobre o real motivo da Páscoa, né? Falar que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Eu falei, mas por que Jesus teve que morrer por nós? Por que ele sofreu na cruz? E daí ali, gente, houve uma troca que foi incrível, vocês não têm noção. O interesse que os meus alunos tiveram, sabe, que depois, assim, quando eu tava ali na biblioteca, que a gente fica na biblioteca na saída, quando eu tava ali na biblioteca com eles, no caminho, enquanto eu organizava as coisas pra gente ir, eles vinham até mim me perguntar, sabe? E ali, aquela conversa de 15 minutos foi assim, gente, foi uma coisa tão linda. O interesse deles, a forma que eu consegui passar o verdadeiro sentido da Páscoa, sem tirar o encanto da Páscoa que cada um tem, que cada família tem. Eu respeito isso, né? Eu respeito isso, mas eles conseguiram entender, sabe? Gente, os olhinhos deles eram assim, ó.
eles não piscavam, eles queriam entender tudo e saber tudo. E eu vi ali que foi algo desvendado por Deus na vida deles, pelo Espírito Santo, sabe? Falei, gente, domingo vocês vão comemorar a Páscoa em casa. Lembrem-se, lembrem os pais de vocês de que Jesus morreu por nós, né? Falei, na minha casa eu também ganho ovo de chocolate, eu também dou ovo de chocolate. Eu coloco pista para as minhas filhas encontrarem as coisas. Eu coloco pegadinha na minha sala de coelhinho, de cordeiro, de tudo. Mas elas sempre sabem que Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Jesus está morto? Não, Jesus não está morto, eles falavam, sabe? Foi maravilhoso. E daí tá, entreguei, fomos pra biblioteca, à medida que eles iam saindo, eu ia entregando as lembrancinhas. Meninas, daí quando eu tava voltando pra casa, o Senhor falou assim pra mim, o Espírito Santo falou assim pra mim, o inferno, ele quer se levantar, né? Porque eu conheço, o Espírito Santo, ele é bem, eu e ele, a gente conversa normal, não tem nada, né? Ele, você sabe, o inferno quer se levantar, né? Eu falei, quer, pensei comigo, na minha mente, né? Eu assim, quer, todo dia ele quer, né? Ridículo, ainda falo assim, né? Quem me conhece sabe que eu falo assim. Falei, ridículo. Daí, o Espírito Santo falou assim, você entendeu que tudo que você ouviu hoje naquela reunião não é sobre você? Foi sobre mim? Eu falei assim, como assim, Senhor? Você entendeu que foi um ataque para você se desvirtuar e não falar com seus alunos sobre o real motivo da Páscoa? Gente, naquela hora meu olho começou a encher de lágrimas e as meninas, tá tudo bem, mamãe? Eu falei, tá. E contei pra elas, assim, superficialmente o que aconteceu, né? E falei, gente, e daí eu, pra resumir, né? Eu falei assim, gente, olha só como é, né? Essa reunião com essa mãe poderia ter sido qualquer dia. Foi nessa quinta-feira. No dia que eu estava me preparando a semana inteira para eu ser muito assertiva com os meus alunos, para eu não passar do ponto, porque falar de Jesus para mim é muito natural e para quem não convive com isso, às vezes a gente passa do ponto sem perceber, né? E eu estava preocupada em não passar do ponto, em não, né? Mas não deixar de falar o real motivo. E daí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, olha como é o mundo espiritual, meninas. Olha como é o mundo espiritual, ele é muito mais real do que a gente pode imaginar. E daí essa reunião foi marcada nesse dia, nesse horário, onde estava muito próximo ali da saída da sala, para tentar me tirar o foco de falar de Jesus para os meus alunos abertamente, né? Mas glórias a Deus que não deu certo. Glórias a Deus que o Senhor tem... Ele é soberano, né? E a mensagem conseguiu ser passada, os alunos conseguiram entender, eu senti, eu vi neles que eles conseguiram entender, e eu pude entender e não recebi nada do que foi falado ali, não entrou no meu coração, entendeu? Porque foram coisas muito infundadas, não entrou no meu coração, e o Senhor conseguiu mais uma vez me permitir uma experiência, né? De que assim, sabe, mulheres, o tempo todo o inimigo tenta nos atacar de todas as formas pra gente sair do propósito que Deus tem pra nós. Mas Deus é maior, Deus é mais. O que nós carregamos, o Espírito Santo de Deus que nós carregamos dentro de nós, é muito maior do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, gente? A gente fica na hora abalada, na hora a gente fica, né, dá aquela, ops, será que tem alguma coisa? Mas logo o Senhor já coloca a gente no eixo novamente. Logo o Senhor, ele pega e fala, não, é aqui, é ali. Então, mulheres, fiquem antenadas quando vocês estão sendo intencionais com alguma coisa na vida de vocês. Fiquem ligadas quando vocês estão assim, preparando algo que seja intencional para falar com os filhos de vocês, para falar com alguém que vocês vão convidar na casa de vocês, para falar sobre as coisas do reino, seja de qual forma for, fiquem ligadas, fiquem conectadas, fiquem antenadas, porque o ataque vem, mas ele vem para cair, ele vem para passar vergonha, entendeu? Então é sobre isso.
É muito interessante. Sério, Tati, nós precisamos muito conversar, né? Eu preciso te falar depois os detalhes, assim, sabe, Tati? Foi, assim, uma coisa que eu falei, Deus, o que foi isso, né? Foi assim, e como que assim, sabe, gente? Se a gente não tá antenado e ligado, a gente cai no que o inimigo tenta, na seta que ele manda inflamada para nós, a gente cai nessa seta e perde o foco, sabe? Por isso que nós temos que estar ali antenadas, ligadas, conectadas, para que o propósito de Deus não se perca. E essa mãe que foi lá falar para mim, eu não sei, gente, o Senhor vai, eu não sei, o Senhor vai usar, algo vai acontecer durante o ano inteiro com essa mãe, que ela vai ver o amor de Deus através da minha vida, em nome de Jesus, né? Mas então tá, então a gente pode começar o devocional agora, né? Ai, meu Deus! Mas eu não sei, eu precisava compartilhar isso porque talvez você esteja preparando algo na sua casa. Talvez você vai convidar alguém para ir na sua casa. Talvez é dentro da sua casa, da sua família mesmo ali. E você está preparando tudo e de repente vai, sei lá, algo vai acontecer que vai, sei lá, o clima vai ficar um pouco mais quente, vai ter uma discussão, vai não sei o que. Não deixe isso afetar. Não deixe, o Espírito Santo te dará discernimento, te dará sabedoria, te dará a palavra certa de conhecimento, para que a verdade do reino, a vontade do reino seja estabelecida na sua casa ou no que você está preparando e que seja um ambiente de paz. Deixa eu ler aqui, Marcinha, em 2 meses de muitas lutas, muitas na escola, eu fui sorteada na escola. Ah, que coisa linda! Com certeza, ainda bem. Olha como é bom estar conectada. Foi um agrado de Deus para você. Um agrado. Obrigada, Sassá. Obrigada. Já foi, viu só? Foi um agrado de Deus. Ainda bem que você ficou com ele. Sabe? Sabe, mulheres, às vezes a gente quer contar testemunho só de vitória, assim. No final é uma vitória, né? No final disso que eu contei aqui, foi uma vitória, porque eu sei que a semente foi lançada. Eu tenho certeza que a semente foi lançada no coração de cada um por conta de algumas perguntas que eles vieram fazer para mim, sabe? Então, assim, e calhou, porque Deus, ele é tão lindo. A gente está trabalhando nós entramos na unidade agora em história, que a gente vai estar falando sobre a cultura dos povos, né? A cultura, assim, até que como o nosso país tem diversidade de cultura, e vamos trabalhar isso nos próximos dias. E uma aluna chegou para mim e falou assim, tá, professora, mas você falou isso, e o que o coelhinho tem a ver com tudo isso? Né? Eu falei assim, lembra que nós estamos aprendendo sobre cultura? É uma cultura. O coelhinho é uma cultura. Expliquei ele para ele, e sem falar assim se existe ou não existe, porque eu não posso, né, invadir isso. Mas assim, sabe, gente, eu peguei e ainda consegui trazer para nossa vivência em sala de aula de cultura, né? Então eu falo assim, no final tudo dá certo, mas antes a gente às vezes passa por umas batalhinhas, sabe? Então, se às vezes você tá vendo que o clima tá ficando um pouco diferente na sua casa, na sua família, que teve um desentendimento, uma confusão, seja apaziguadora e traga a paz do reino de novo, tá bom, minha querida? Eu quero ler o nosso devocional e hoje o Espírito Santo, ele quer ministrar muitas coisas para nós, eu sinto isso, mais um dia, né? Então, eu quero orar aqui pra gente fazer a leitura. Vamos lá? Pai, obrigada por essas mulheres que estão aqui, Senhor. Obrigada porque o Senhor está sempre conectado conosco e nós não abrimos mão dessa conexão, Senhor. Nós queremos esse Wi-Fi livre entre nós e o Senhor. E nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor se manifeste aqui no nosso meio, que o Senhor revele a nós o que o Senhor quer para nós nos ensinar hoje, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir porque nós te amamos. Tenha liberdade aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Vou fazer a leitura então, tá? Hoje é dia 8 de abril, olha aqui o nosso devocional. É o Pão Diário, Mulheres da Terra. Tá sendo uma bênção, né, mulheres? Tá sendo incrível mesmo. E hoje nós estamos no dia 8 de abril.
Ai, que lindo, as lutas vêm para rechear de vitórias, coisa mais linda. E vamos lá, a leitura sugerida em Lucas 18, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, e o versículo-chave é Lucas 18, 13, que diz assim: o cobrador de impostos batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. O autor David Reed satiriza em seu livro Ele Enviou a Pobreza a visão superficial que temos do pecado. Pai benevolente, às vezes cometemos, aqui é uma fala, pai benevolente, às vezes cometemos alguns pequenos erros de julgamento, mas não são nossa culpa. Por forças além do nosso controle, às vezes falhamos em agir de acordo com as melhores intenções. Nessas circunstâncias, fizemos o melhor que podíamos. Estamos felizes em dizer que tudo está bem. Acima da média, talvez. Usa a tua brandura com aqueles que sabes que não são perfeitos. Como confiamos em nossa própria justiça e justificamos o nosso pecado. Nada há de novo nisso. Jesus enfatizou esse fato ao contar a história do fariseu e do publicano em Lucas 18:10. O fariseu, um homem religioso, pôs-se de pé num local proeminente e orou sobre si mesmo, dizendo a Deus o quanto era justo. Jejuava 2 vezes por semana, embora a lei exigisse menos, e dava o dízimo de toda a sua renda, não apenas do exigido. Como ele era bom, né, gente? Como ele era bom. Porém, o publicano usou Deus como parâmetro e não pessoas. Derramou seu coração em palavras simples, profundas e transparentes. Confessou sua iniquidade e reconheceu que, para receber o perdão de Deus, teria de suplicar por sua misericórdia. Como a gente é pequena, né, mulheres? O Senhor rejeitou o fariseu e aceitou o publicano. O pecado resulta do relacionamento equivocado com Deus, expresso por atitudes ou ações erradas em relação a Ele, a outros ou a sua criação. O Senhor é capaz de perdoar o pecado e quebrar sua sentença, seu poder e sua presença. Amém. Que forte esse devocional, mulheres, hoje. Falando para nós como muitas vezes nós agimos, queremos agir como esses fariseus, justificando o nosso pecado. Tentando colocar para Deus que, Senhor, eu sei que eu agi mal aqui, mas foi por isso, mas foi por aquilo, mas a intenção foi essa, mas isso ou aquilo. Mas, mulheres, não é assim que nós devemos agir, né? O Senhor não quer que a gente fique justificando aquilo que não é justificável. Errou, errou. Ponto, acabou. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Vocês sabem que eu sempre falo isso. O arrependimento real e verdadeiro é aquele que gera em nós uma mudança de comportamento, né? Quando eu falo que eu me arrependi, mas dali a pouco eu tenho o mesmo comportamento errado, na verdade, eu não me arrependi. Eu estava só com remorso. Eu sei que eu fiz uma coisa errada e quero tirar aquele peso da minha consciência. O verdadeiro arrependimento gera em nós mudança de comportamento, né? Não existe negociação, exatamente. E às vezes nós queremos negociar, porque nós somos nada, porque a nossa carne é ridícula, porque a nossa carne quer justificar para Deus o que não é justificável. A nossa carne quer, colocar para o Senhor que a gente agiu tudo bem, Senhor, eu reconheço que eu agi errado, mas, também fizeram isso para mim. Mas, não sei o que lá, não, né? Não é assim que o Senhor espera de nós. E eu preciso fazer a leitura dessa palavra de hoje, porque o Senhor quer ministrar com a gente nessa leitura. Eu vou ler Lucas 18, do 9 ao 14, não é muito, tá, mulheres? Então, se você tá com a sua Bíblia aí do ladinho, pega aí, abre aí em Lucas, por favor.
Lucas capítulo 18. 18, ok, dos versículos 9 ao 14. Eu vou ler para vocês, se você está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Depois, Jesus contou uma parábola a alguns que orgulhavam das suas qualidades e desprezavam as outras pessoas. Olha lá. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu e o outro um cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: Eu lhe agradeço a Deus porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Misericórdia. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava. Ele sabia quem ele era, né? Que lindo. Eu quero ser assim, Jesus. Porém, batia no peito e exclamava: ó Deus, tem misericórdia de mim. Um pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, uma pecadora. Uma pecadora. Eu lhes digo que este, e não o fariseu, voltou para casa perdoado, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Essa é a parábola. Sabe, gente? Quando a gente tenta justificar para Deus, a gente acaba... Oi, Regi. Tudo bom, minha querida? A gente acaba... Quando a gente fala assim, Senhor, eu fiz isso de errado, mas nananã. A gente acaba apontando o erro do outro, tentando fazer com que tal situação, ou tal acontecimento, ou tal fala de alguém, ou tal comportamento de alguém foi pior do que o meu, e por isso que eu agi assim, né? Só que quando a gente faz isso, a gente tá errado, a gente tá agindo como esse fariseu, e que vergonha. Eu tenho vergonha, Senhor, me perdoa. Me perdoa sinceramente, Senhor, se alguma vez eu agi assim. Porque o nosso lugar de arrependimento tem que ser mesmo esse dia, assim, Senhor. Eu não mereço nem nada, Senhor, nada. Mas a Tua misericórdia nos alcança. O Teu favor nos alcança. A Sua graça chega sobre nós. Porque o Senhor olha aqui dentro do nosso coração. E quando Ele vê o nosso coração assim mesmo, arrependido, mulheres, e assim, sabe assim? Com aquela dor no peito de algo que a gente fez errado, de alguma fala que a gente, falou ali de forma errada, agiu no impulso. O Senhor, Ele pega e Ele vem, e Ele perdoa, e Ele derrama o sangue dEle maravilhoso sobre nós e cura aquela ferida que nós talvez causamos em alguém. Ele cura o que nós fizemos de errado, Ele nos ajuda a consertar, e Ele esquece aquilo que nós fizemos de errado quando nós arrependemos verdadeiramente. E sabe, mulheres, o pecado, ele não pode ser encarado na nossa vida como algo assim normal, ou como algo pequeno, ou como algo que Deus vai perdoar mesmo. Não. Pecado, ele quer dizer separação. O pecado, ele traz separação. Pecado nos separa de Deus, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Então, ele não tem parte com o pecado. Quando nós compactuamos com o pecado, nós estamos nos separando de Deus. E quando a Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte, não é a nossa morte física muitas vezes, na maioria das vezes. É a nossa morte espiritual, que é a pior morte que a gente pode ter, né? Porque, na verdade, quando nós morremos fisicamente, nós estamos acessando a vida eterna, né? Na verdade, nós estamos acessando aquilo que nós buscamos aqui na nossa vida terrena o tempo todo, porque nós agimos aqui olhando para a eternidade, né? Todas as nossas ações aqui são com os nossos olhos na eternidade. Então, a morte física para nós, por mais dolorida que ela seja para quem fica, né? Por mais assim dolorida e incompreensível que ela seja, muitas vezes, para a pessoa que sofreu a morte é o acesso para a vida eterna,
né? Então, a morte espiritual é muito pior do que essa morte física. Porque a morte espiritual é nós andarmos aqui em vida, mas com o nosso espírito morto, com o nosso espírito separado de Deus, com o nosso espírito desconectado, com a gente sem ouvir a voz de Deus, ou muitas vezes o que o diabo tem feito, e tem feito às vezes dentro das igrejas, é o quê? As pessoas acham que estão ouvindo a Deus, mas o Espírito Santo nem está se manifestando mais. E há um espírito de engano ali, onde as pessoas estão achando que estão ouvindo Deus, estão sendo direcionadas por Deus, estão sendo direcionadas pelas trevas. Isso é muito, muito, muito sério. Eu vi essa mensagem do pastor, que eu gosto muito, na igreja que a gente congregava antigamente. Faz um tempo, bastante tempo que eu vi essa mensagem. Acho que faz mais de 4 anos quando ele falou isso. E quando ele falou isso, gente, o sentimento que eu tive sentada ali na igreja foi: Senhor, me livra. Me livra, Espírito Santo de Deus, desse engano. Me livra de achar: vem aqui, filhinha. Vem aqui como mãe. Pode vir. Me livra, tem aqui a cadeira do meu ladinho. Quer pegar o cobertor? Tá. Eu assim: Senhor, me livra de achar que eu tô sendo usada por Deus, que eu tô cheia do Espírito Santo de Deus, sendo que outro papai tá chegando. Oi, meu amor, vem aqui. Olha quem chegou aqui. Eu falei que ela ia acordar, né, mulheres? Te amo. Sabe, o meu sentimento foi assim: Senhor, me livra, Senhor, de achar que eu tô ouvindo a tua voz e não tô ouvindo, de achar que é o Senhor que tá falando comigo, eu não tô vendo, né? E as pessoas falarem pra mim, eu tá cega, eu estou sendo cegada e enganada. Isso foi há 4, 5 anos atrás, e aquilo me tocou profundamente. Só um pouquinho, já continua. Gente, tem coisas assim tão bizarras acontecendo no meio cristão que eu falo: Deus, abre os nossos olhos, né? É dolorosa demais. Isso mesmo. Isso mesmo. E daí, gente, vamos orar. Vou falar sobre isso também. Vamos orar. Obrigada, Lari, por ter levantado aqui, tá? Então, sabe, mulheres, a gente pega e... me fugiu aqui, eu entrei nas crianças ali da escola e fugiu. Então, que o Senhor nos livre desse espírito de engano que existe, de a gente achar que é Deus e que, né, o Senhor que está falando com a gente, não é. Que o Senhor nos livre disso, porque no fundo a gente está pecando, e o diabo está nos cegando e nos enganando, e a gente está achando que está sendo envolvida por Deus. Misericórdia, Deus, né? Ou senão a gente já abriu mão mesmo das coisas de Deus e não quer mais saber disso, não vê sentido mais em nada, que é a morte espiritual, gente. Misericórdia. Eu falo: Senhor, o Senhor me recolhe antes de eu morrer espiritualmente, por favor. Porque eu acho que deve ser muito terrível, né? Então, mas a consequência do pecado é essa. O pecado, quando ele não é confessado e quando ele não é arrependido, não tem o sentimento de arrependimento por nós, porque nós vamos pecar, isso é fato, né? Mas quando ele não é confessado, quando ele não é reconhecido, quando ele não não tem esse espírito de não gera em nós esse arrependimento. Obrigada, amor, eu tava no escuro aqui, ele acendeu a luz. Já chegou, já me ajudando, obrigada. Quando não gera em nós isso, ele traz para nós separação. E a gente não pode, mulheres, banalizar o pecado. A gente não pode dar pouca importância para ele, sabe? E a começar pelos nossos filhos, a começar dentro da nossa casa. Pecado é pecado. Pecadinho ou pecadão, como dizem por aí. Pecado é pecado e acabou conversa. Não tem isso, gente. Pecado é pecado. Pecado traz separação. Nós precisamos da reconciliação. Precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer. Precisamos consertar quando necessário for. E tchau, pecado. Sabe? A gente não pode tentar colocar ele num nível de ai, tá tudo bem. Não está tudo bem. Vamos correr do pecado.
Não existe, exatamente. Não existe. Para Deus é pecado. Exatamente. O que acontece? Exatamente. A gente quer viver os prazeres nossos, a gente quer viver as nossas vontades, mas a gente quer dar um jeitinho de incluir Jesus nisso, né? Porque daí a nossa consciência vai ficar mais tranquila. A gente quer dar um jeitinho de trazer um versículo para isso, para ficar menos peso para nós. Mas não tem essa, gente. Não tem essa. No fundo, a gente sabe, né? Então, nós precisamos nos atentar de que, sabe? E nós não... né? Tá pausando aqui, filha? Para com o barulhinho aqui, por favor, filha. Então, assim, pausando de novo, mas já vai voltar. E é isso. O que tá acontecendo? Tá. Gente, o que tá acontecendo hoje com o sistema, com esse mundo? É exatamente essa frase que a Tati colocou aqui. O sistema tá tentando colocar para nós o quê? Que é tudo muito normal. Que as coisas erradas, o pecado que nos separa de Deus, não separa mais, porque já é normal, o tempo é outro, né? Nós estamos em outra geração, nós estamos... Não, gente, não. Lá atrás, os mesmos pecados de 2000 anos atrás são os mesmos hoje. Não tem essa. Não tem essa. É bem isso, nós não podemos achar normal aquilo que é errado. Não dá. Nós não podemos cair nesse erro. Errado é errado. Confesse o errado. Sabe? A gente tem dificuldade de confessar o errado, mas nós precisamos estabelecer essa cultura assim, sabe? Onde a gente tá. De que nós erramos, mas nós confessamos e vamos acertar. De que nós erramos, mas nós confessamos e vamos corrigir. Não dá pra gente ficar nessa. A iniquidade que conhecemos por pecado de estimação, como coisas normais. Exatamente. As suas leis também, é isso aí, gente. Exatamente, de que Deus é amor, amor, amor. E sabe o que é pior, gente? Que isso está sendo levado muitas vezes nos púlpitos ou nas redes sociais com pessoas que são grandes influenciadores, mas que já estão separados de Deus, que um dia estiveram juntos e hoje estão separados e acabam se levando um rebanho com eles. Por quê? Porque nesse lado a porta é larga, não é verdade? Nessa questão de normalizar o errado, a porta fica muito larga, mas a palavra de Deus fala o quê para nós, gente? Que a porta é estreita, que a porta para o reino dos céus é estreita. Eu falei isso semana passada aqui em casa, Alessandra. Semana passada eu falei aqui em casa, eu falei, gente, nós não podemos deixar de esquecer que eu falei assim, imaginem uma balança. Então aqui do lado de cada balança tá a medida de amor de Deus. E na mesma medida está a justiça de Deus. Não é assim, o amor de Deus está aqui e a justiça daqui. Não, viu, mulheres? Isso não é certo. Na mesma medida que Deus é amor, Deus é justo. Na mesma medida que Deus é amor, Deus é misericórdia. Na mesma medida que Deus é amor, Ele é compassivo. Na mesma medida, sabe? Não é como assim estão tentando fazer que, né? O amor de Deus é algo imensurável, a gente não consegue entender ainda. Vai chegar o dia que nós vamos entender. Mas ao mesmo tempo Ele também é justo. É justo. E eu tava lendo com as meninas bem a passagem de Davi, quando ele pecou, né, com Batseba, e depois ainda bolou uma estratégia para matar Urias, né, na batalha, mas ao mesmo tempo, e aí a Rani, que tá fazendo essa leitura comigo, ela falou, mamãe, mas como que ele ainda é considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque logo em seguida, a gente viu o profundo arrependimento de Davi. Né? Na verdade, Davi, ele é uma pessoa antes desse acontecimento com Urias e ele é outra pessoa depois desse acontecimento, sabe? E o arrependimento dele é tão real e tão profundo e o Senhor perdoa ele. E o Senhor fala mesmo que ele é o homem segundo o coração de Deus, mas o Senhor não deixou de que ele sofresse a consequência daquele pecado dele. O filho dele, o primeiro filho dele, com Batseba, morreu. Ele sofreu uma dor terrível. Ele sofreu uma dor horrorosa, sabe?
O filho dele mais velho, Absalão, perseguiu ele. Quis dividir o reino com ele. Sabe? Então, assim, aquele pecado de Davi trouxe consequências muito doloridas para ele, muito sofridas para ele. Ele precisou passar pelo preço da consequência, mesmo sendo perdoado. Entende? Se Davi, que era Davi, passou por isso, por que eu e você vamos achar que o Senhor vai nos perdoar e que a consequência ele também jogou lá no mar do esquecimento? Não. A consequência virá sobre nós como aprendizado. Né? Como aprendizado. Então, a gente precisa, sabe, mulheres, estabelecer isso muito claro dentro da nossa casa e dentro dos nossos relacionamentos, que pecado é pecado. Pecado é separação. Eu e você não queremos separação com Deus. Então, eu e você não podemos compactuar com o pecado. Se ali no seu trabalho alguém peca, você faz alguma coisa que você sabe que é errado, que é pecado, que vai te separar de Deus, eu e você não podemos compactuar com isso. É simples assim. Como que nós vamos fazer? O Senhor vai nos dar estratégia. Como que nós vamos agir? O Senhor vai nos mostrar. Mas dentro de nós não pode haver uma conformidade com isso. Não, nós temos que ser inconformadas. Né? Lá em Romanos 12 diz que nós temos que ser inconformados com esse mundo. Ou seja, nós não nos amoldamos a ele. Não é como, né? Nós não somos como aquela massa de bolo que ela se amolda à forma que a gente coloca ele. Se é uma forma de coração, vai ficar no coração. Se é uma forma retangular, é no retangular. Se é uma forma redonda, vai ser no bolo redondo. Não, eu e você, nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo. Nós não ficamos na forma que o mundo, que o sistema quer colocar para nós. Não, nós andamos na contramão. Sim, nós andamos na contramão. E se precisa pagar um preço para isso, nós estamos aqui para isso, não é verdade? Então, hoje é dia, mulheres, de nós nos arrependermos verdadeiramente, sabe? E você veja o tamanho que está o pecado, o tamanho que está a iniquidade no nosso mundo, que olha essa barbaridade que aconteceu lá em Blumenau. Gente, o que foi isso, gente? Eu comecei a ver, assim, a reportagem, né, gente? Os jornais mostraram muito. Gente, o meu coração foi tomado por uma dor assim de... Como assim? Crianças inocentes que estavam num lugar que é por direito delas. A escola é um lugar de direito da criança. Ela tem por direito frequentar uma escola. Sabe? Como que ela tá num lugar que é dela por direito? E ela não está protegida naquele lugar. Como assim? Como assim, gente? Como assim? Como um ser humano chega nesse ponto? Como que o ser humano chega nesse ponto de invadir uma escola e tirar sem dó nem piedade vidas inocentes de criancinhas, gente? De 4, 5, 7 anos. Olha, isso é monstruosidade, gente. E sabe o que o sistema quer falar para nós? Que a pessoa tem um problema psicótico, que ela tem problemas emocionais, psiquiátricos, mas assim, gente, por que essa pessoa não entrou então, já que ela tem, né, problemas assim, psicóticos, por que ela não entrou para fazer essa atrocidade no banco ou numa agência policial? Por quê? Né? Você entende que não é só psicopatia? Né? Porque a pessoa sabia muito bem que estava entrando num campo vulnerável. Sabe, gente? Então, Tira a ferrugem. Que é isso? Fizeram uma competição através de um jogo. Que mata mais é horrível. Meu Deus do céu, misericórdia. Sabe? Então, assim, sabe? E ao mesmo tempo, mulheres, eu percebi até com algumas mães ali da escola que quer chegar até nós o sentimento de medo, né? Meu Deus, eu mando meus filhos para a escola, como que é lá, aonde eles estão? É um ambiente seguro? Não é um ambiente seguro? O que eu faço? Vou deixar meu filho em casa? Vou mandar para a escola?
Sabe, gente, foi uma fatalidade horrível, horrível. Eu fico assim, eu me compadeço com aqueles familiares e eu fico pensando assim, meu Deus, como será a Páscoa deles? Como será a mesa de Páscoa desses pais, desses familiares, né? Mandaram para mim um depoimento de um pai falando que ele perdoava, né, a pessoa que fez isso. Vocês devem ter visto esse vídeo também, porque acredito que viralizou. E o que mais me marcou assim foi ele falando no final da entrevista que a última lembrança que ele tinha do filho dele era o filho dele, né, brincando, entrando assim pulandinho de coelhinho na escola e não dá, né, gente? Não dá. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus mesmo conforte essas famílias, porque eu não consigo nem imaginar a dor deles. Eu não consigo nem imaginar, né, a gente pensar nisso, mas, ao mesmo tempo, mulheres, nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós, sabe? Nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós e nos aprisionar dentro de casa. Essa é de ficar sem palavras mesmo, essa é que é a verdade. Nós não podemos. Sabe, o que nós podemos fazer e devemos fazer é orar sem cessar. É orar todos os dias. É orar todos os dias. Senhor, guarda o meu filho na escola, Pai. Acampa os teus anjos naquela escola, Senhor Jesus. Afasta a escola, Senhor, do homem mau. Afasta o ambiente que meus filhos estão, Senhor, das setas do inimigo, Senhor. Sabe, gente, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando essas coisas acontecem, gente, é para colocar um medo generalizado, para que a gente fique paralisada e para que a gente fique quietinha, amedrontada dentro de casa. Mas esse não deve ser o nosso posicionamento. O nosso posicionamento deve ser de guerreiras. A gente deve assumir esse lugar de oração e combater essas hostes espirituais da maldade, sabe? E se posicionar como mulheres que oram. Orem pelas escolas, orem pelos professores. Gente, semana passada aquela professora também faleceu. Gente, o que é isso, né? O que é isso? Um aluno revoltado entra e esfaqueia a professora? Sabe? Então, a gente tem que orar. O que custa quando você deixa teu filho na escola? Teu filho já desceu do carro, tua filha já desceu do carro. Você falar assim, Senhor, abençoa, guarda e protege essa escola. Às vezes não é quando o Senhor nos levantar para fazer isso, ok, nós estamos aqui para clamar a Deus. Mas sabe, é ali, gente, segundos da tua vida que você fala e pede a proteção de Deus e chama os anjos do Senhor para guardarem aquele lugar, né? Para afastarem a maldade. O que isso custa no nosso tempo? Que lindo, Mário. O que isso custa? Você ali, quando teu filho vai descer do carro, você impor a tua mão sobre a cabeça dele, filho, Deus te abençoe e te proteja. Intencionalmente, prestando atenção no que você está falando. Deus te abençoe e te proteja. Deus te abençoe e te proteja. O sangue de Jesus está sobre você. O que vai tomar do nosso tempo isso e nós não temos noção do quão importante é fazer isso, sabe, mulheres? Não é momento de nós estarmos amedrontadas dentro de casa e pensando o que nós vamos fazer, se nós vamos colocar homeschooling, se nós vamos... Não. É momento de nós levantarmos em oração, sabe? De nós orarmos, de nós combatermos o mal, porque muito maior é o que está em nós, muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo, sabe? Eu, por exemplo, que trabalho em escola, Marcinha que trabalha em escola, a Tati está dentro de uma escola, a Ingrid está dentro da escola, não sei quem mais aqui está dentro de escola, nós somos, gente, boca de Deus dentro da nossa escola. Senhor Jesus, eu trago o teu reino para esse lugar, né? Senhor Jesus, guarda esses alunos, guarda essa escola, Senhor, protege de acidentes dentro da escola, né? Porque acidente tem... Pausando de novo, né? Cai aqui, machuca ali, rala ali, esfola não sei onde, né? Mas que o Senhor livre dos acidentes
mais dos piores acidentes. O Senhor guarde, sabe? Nós não podemos abrir mão disso. Nós temos uma arma muito, nós usamos muito pouco. Pedindo ao Senhor, olha lá que lindo, sabe? Os nossos filhos entram. Gente, já aconteceu de nós chegarmos assim, por exemplo, eu vou levar a Rania, vamos supor, e tá em cima do horário, né? Eu falo, filha, Deus te abençoe. E ela coloca a mão, sabe assim? É isso que a Mari falou, sabe? Eles se sentem protegidos, e isso está sobre mim e sobre você. Um pai foi retirar seus filhos logo que entraram na escola por medo, tá vendo, gente? Isso, faça isso. Vera, você é um pedaço do céu na sua escola. Você é. Não importa se a escola é pública, se a escola é particular, se a escola confessa Jesus Cristo ou não confessa, não importa. Aonde nós vamos, nós levamos o reino de Deus. E nós precisamos colocar isso em prática, sabe, gente? Nós precisamos usar a arma que Deus deu para nós, que é a palavra dele. A palavra dele é poderosa. A palavra dele é poderosa. Eu quero orar por nós, eu quero orar pelas escolas, por essa situação, eu quero orar por essa questão do pecado, eu quero orar por todos esses sentidos aqui agora, Senhor. E eu gostaria muito vocês orassem comigo, mulheres. Vocês sabem, o Espírito Santo tem falado muito com vocês aqui nos nossos devocionais ao vivo. Vamos entrar agora em espírito. Que bonitinha. É lindo. Sabe, mulheres, às vezes quando você tem uma criança bem pequenininha e você ora e aquela criança começa a chorar, às vezes a gente não entende. Ela está sendo sensível ao Espírito Santo e não está sabendo como corresponder a essa sensibilidade, sabe? Ela não sabe ainda falar, ela não sabe explicar direito o que ela está sentindo. E aí ela pega e chora. Então, respeite o choro da tua criança quando você está orando por ela ou quando você está num ambiente que você sabe que tem a presença de Deus e ela está ali grudadinha em você, querendo chorar. É porque algo está acontecendo dentro dela, mas que ela não consegue explicar ainda. Né? Ela não tem essa maturidade para explicar. E a gente precisa respeitar, tá bom? Vamos orar, mulheres. Vocês também orem aí comigo. Que lindo. Nossa, que lindo. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por abrir os nossos olhos, Senhor, em relação ao pecado, Senhor. Nós não podemos achar normal, Senhor, e aceitar como normal aquilo que aos teus olhos é errado, aquilo que aos teus olhos é pecado e tem como consequência nos separar de ti, Senhor. Afasta de nós esse olhar de normalidade, Senhor. Coloca o teu olhar em nós, Senhor, de o que é certo, o que é errado, Senhor. Não nos deixe nos conformar com os padrões desse mundo, Senhor. Nós andamos sim na contramão, por mais que isso nos custe um preço, não tem problema, Senhor. Nós pagaremos esse preço, porque nós não vamos nos conformar aos padrões deste mundo, Pai. Afasta de nós, Senhor, o pecado, a iniquidade, Jesus. Afasta de nós, Senhor Deus. Afasta de nós, Senhor. Afasta de nós, Senhor, o laço do passarinheiro, Senhor. As setas que voam ao meio-dia, Senhor. Aquelas que vêm, Senhor, para tentar nos matar, para tentar nos destruir, Senhor. Nos cobre, Senhor, com teu sangue. Nos esconde debaixo das tuas asas, Senhor. Eu vou ler o Salmo 91, mulheres. Agora o Espírito Santo está me trazendo a memória aqui, sabe, gente? Nós devemos aqui orar o Salmo 91. Eu me lembrei que a gente fez o propósito. Olha como o Espírito já nos levanta antes. Lembra que no sábado passado a gente fez o propósito de orar o Salmo 91? Olha como o Espírito de Deus nos levanta antes. E nós podemos sim orar pela nação e não só por nós.
Nós podemos sim interceder, sabe? Eu vou pegar aqui o Salmo 91 e eu vou orar por nós. Olha lá. Nós que vivemos protegidas pelo Altíssimo e guardadas pelo Todo-Poderoso. Podemos dizer ao Senhor, o Senhor é a nossa proteção, é a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem nós confiamos. O Senhor nos livrará das armadilhas e do veneno mortal. O Senhor nos protegerá debaixo das tuas asas e lá nós estaremos seguras. A sua fidelidade nos protegerá como um escudo. Nós não teremos medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficaremos assustadas com a peste que se espalha sorrateiramente nas trevas, nem com a praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, mas nenhum mal nos atingirá. Nós olharemos tranquilamente e veremos Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque nós dizemos ao Senhor, o Senhor é a nossa proteção. Diga aí, o Senhor é a nossa proteção. O Altíssimo é a nossa morada segura. O mal não nos pegará de surpresa e o nosso lar não será atingido pela desgraça. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para nos protegerem em todos os nossos caminhos. Eles nos segurarão com as mãos para que a gente não tropece nenhuma pedra no caminho. Nós enfrentaremos sem medo o leão e a cobra venenosa. Mataremos o leão e pisaremos na serpente. Assim diz o Senhor a nosso respeito. Elas se entregaram a mim de todo o coração, por isso eu as salvarei. Elas me conhecem pessoalmente e por isso as colocarei num lugar alto e seguro. Elas me pedirão ajuda e eu as responderei. Quando estiverem em dificuldades, eu estarei ao lado delas. Resolverei os seus problemas e as colocarei em posição de honra. Darei a elas uma vida longa e feliz e mostrarei a minha salvação. Aleluia. 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 Vamos orar por aqueles familiares, Senhor. Pai, eu coloco aqui na tua presença, Senhor, essas famílias que perderam, Senhor, o bem mais precioso delas, Pai, o filhinho delas, Pai. O Senhor decidiu por assim os recolher, mesmo que por um acidente, por uma fatalidade, Senhor, por uma ação, uma atitude assim monstruosa, Pai. Essas crianças estão junto a Ti hoje, Pai. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor conforte de uma maneira sobrenatural, Pai, esses familiares, esse pai, essa mãe. Console, Senhor, o coração deles. Que eles, em meio à dor, Senhor, em meio à dor profunda, sintam-se amados por Ti, Pai, sintam-se guardados por Ti. Como assim se sentir amado? Como assim se sentir cuidado com um Deus que recolhe o meu filho, a minha filha? Sim, existe o cuidado de Deus nisso. Existe o amor de Deus sobre essa casa, sobre essa família, sobre os lares que sofreram essa fatalidade, Senhor. A Tua soberania é respeitada, Pai. Envolve esses familiares com Teu amor, Jesus. Envolve esses familiares com Teu favor, Pai. Coloque o Senhor debaixo das Tuas asas, num lugar bem confortável, Pai. Onde eles possam se deitar e sentir a Tua presença em meio à dor. Onde eles possam se deitar e dormir em meio à dor. Onde eles possam se deitar, Pai, e mesmo sem entender, conseguir se levantar.
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, proteja as nossas escolas, os professores, os profissionais que trabalham nas escolas. Pai, guarda a mente dos nossos adolescentes, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, Pai. Que os teus anjos estejam, Senhor, acampados nas escolas, Pai. Protegendo e guardando, Senhor. Pai, se necessário for, Senhor, uma reforma, Senhor, nas nossas leis, Pai. Move, Senhor, move, Senhor. Move as pessoas, movimenta, Senhor, movimenta, Senhor. Os poderes aqui da terra, Senhor, os 3 poderes, movimenta, Jesus. Para que as leis sejam reformuladas, para que a tua justiça, Senhor, seja feita, para que não impere a impunidade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor moveu, Senhor, coração de reis lá atrás, Senhor. O Senhor movia o coração dos reis conforme o Senhor queria. Move, Senhor, o coração das autoridades, Pai, que estão responsáveis hoje, Senhor, por trazer a proteção para a nossa nação. Permita, Senhor, que sejam estabelecidas mudanças que forem necessárias, Pai. Eu peço isso, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Mas é pela tua infinita graça e misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exatamente. Sim, Jesus, guarda, Pai. O Senhor é aquele que cuida, sim, dos indefesos. Sabe, mulheres, foi colocado aqui, né? Será que nós questionamos a Deus? Por que Ele permitiu? Sabe, mulheres, eu tenho para mim assim, eu não questiono a Deus. Eu respeito a soberania dele, Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E Ele sabe por que as coisas tiveram que ser assim. Ele sabe por que foram essas famílias, poderiam ser qualquer outra família daquela escola, porque foi essa escola, porque foi essa família, foram essas famílias. Ele sabe e Ele cuida e Ele trata e Ele está presente nesses lares, sabe? Então, mulheres, que a gente saia dessa live hoje assim, com alguns aprendizados. Primeiro, nós não podemos achar normal o que é errado. Nós não nos conformamos com aquilo que o sistema tenta nos impor. Segunda coisa, fique atenta à atmosfera da tua casa nesses dias aí, né? Celebre a Páscoa, celebre Jesus, celebre a ressurreição, comemore, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Mas fique atenta à atmosfera, porque, né, o inferno ele vai tentar trazer talvez uma discussão, desentendimento, alguma coisa, mas você estabelece o reino de Deus na sua casa. O Senhor dará sabedoria em nome de Jesus. E também aprendemos que nós não podemos ser movidas para o medo, né? Os acontecimentos estão aí, mas nós não podemos ser paralisadas ou tomar atitudes movidas pelo medo. Não. O medo não pertence ao Senhor. Isso aí mesmo, Sassá. Sabe, nós não somos movidas por medo. O Espírito de Deus que habita em nós é espírito de ousadia e não de medo. É espírito de coragem e não de medo. Então, que nós possamos nos levantar com coragem e com ousadia para orar e combater isso da maneira eficaz e correta, que é com a palavra de Deus, né? Existe um ataque cruel contra as crianças. Na época de Jesus e Moisés também houve, é verdade, contra as crianças, de matar todos os meninos, né? É verdade. É verdade. Muito bem colocado.
Obrigado, Deus, por esse amor e cuidado com cada um. A palavra vem direto ao nosso coração, sim, Jesus. Isto. E não abra mão de estar com o Senhor, não abra mão dele. Tá bom, mulheres? Ontem foi sexta-feira, foi o dia que o Senhor morreu. Hoje é o dia do silêncio, né? Sabe aquele dia para os discípulos, para os seguidores de Jesus, foi aquele dia que nada fez sentido. Nada, eu vou encerrar aqui porque eu preciso falar isso aqui para vocês. Sabe, hoje é o dia do silêncio, sábado é o dia do silêncio. É o dia em que, para os discípulos, para os seguidores de Jesus, parece que nada fez sentido, né? Como assim? O Salvador morreu. Como assim o Messias morreu? Como assim ele foi crucificado? E agora? Sábado foi o dia de total silêncio. Não houve manifestação no céu. Não houve. Foi o dia de reflexão. Foi o dia de meditação. Hoje é o dia que você deve pegar a tua Bíblia, que você deve sentar com a tua família e meditar na palavra de Deus, meditar em como está a tua casa, meditar em como estão, né, os valores da tua casa, do seu lar, o que está acontecendo, né? Hoje é o dia do silêncio, é o dia de nós meditarmos, de nós orarmos, de nós estarmos ali conectadas com Deus. Eu falei com as meninas, eu tô a semana inteira fazendo com a Raíssa e com a Rayana, né, o Advento de Páscoa. E a cada dia eu coloco, eu comprei um advento que tem umas pistazinhas assim, né, de Páscoa, e daí eu coloco aquela pista, e naquela pista eu coloco um outro bilhetinho com um versículo que o Senhor me dá, sempre direcionado na Páscoa, e com alguma atividade para elas fazerem, ou de orarem, ou de, né, algumas coisas acontecerão aqui em casa nessa semana. E daí, junto com isso, eu escondo alguma coisa gostosa que elas gostam, né? Uma balinha, um chocolatinho, alguma coisinha. E aí elas procuram aqui em casa e se divertem. E elas esperam por esse dia. A Raíssa e a Rayana esperam por esses dias. E eu falei para elas que hoje era o sábado, que hoje não ia ter. Hoje eu não ia esconder nada. Hoje eu não ia fazer nada. Hoje era o dia do silêncio. Hoje vai ser o dia que nós vamos sentar, vamos ler a palavra e nós vamos meditar nessa palavra. E nós vamos lembrar que na nossa vida vão ter dias de silêncio também, mulheres. Na nossa vida vão ter alguns sábados de silêncio, onde nós vamos achar que nada está fazendo sentido. Onde nós vamos achar que aonde Deus está? Ele morreu? Ele não se importa? Era tudo mentira? Tá tudo confuso? O mal venceu? Nó na garganta total. O mal venceu, Jesus foi morto mesmo, né? Vão ter dias na nossa vida, sim, mulheres, e não se esqueça disso. Vão ter dias na nossa vida. Isso. Vão ter dias na nossa vida em que vai ser o dia do sábado do silêncio. O dia do silêncio de Deus, e tá tudo bem. Porque o domingo está chegando, né? E eu tava vendo um pouquinho antes de entrar aqui, eu tava vendo um vídeo que a Tati compartilhou na sexta-feira, falando exatamente isso, que o domingo estava chegando. E o domingo está chegando, né? E amanhã é o dia de celebração. Amanhã é o dia de festa. É o dia em que o Senhor ressuscita e Ele vence a morte. Ele vence a morte. Ele vence a morte. Então, ali é estabelecido perpetuamente o reino de Deus e a conexão com o Pai. Mas antes teve uma crucificação. Mas antes teve um sofrimento. Antes teve um pagar de preço. E antes teve um silêncio. E isso caminha na nossa vida, viu, mulheres? Nós vamos ter momentos de cruz, de carregar a cruz bem pesado. Nós vamos ter momentos que nós vamos chorar, talvez lágrimas de sangue. Vai ter momentos que nós vamos sentir dor na nossa vida. E essas famílias estão sentindo essa dor hoje. Mas o domingo vai chegar para eles. Eu creio muito nisso.
o domingo vai chegar para essas famílias. Quando nós estamos nas nossas aflições e dores, mulheres, quando nós estamos no silêncio do sábado, sabe? Quando a gente quer entrar no questionamento, o que foi falado aqui, tá tudo bem, viu? Não tem problema nisso. Quando nós queremos dizer, Senhor, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? Tá tudo tão quieto, né? Nós temos que lembrar, e o Espírito Santo vai nos lembrar, que o domingo está chegando. Que o domingo está chegando. Que a vitória está surgindo. Que o inferno não prevalecerá. Que o mal não prevaleceu. É bem isso, que a cruz está vazia, que o corpo de Jesus não está mais lá no sepulcro, não está mais. Não tem nada mais lá, porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E assim como ele apareceu, mulheres, ele apareceu na mesa com aqueles discípulos, ressurreto. Ele apareceu para Maria, ressurreto. No domingo ele aparecerá novamente para mim, para você, na minha e na sua casa. Na tua ceia, não abra mão de fazer uma ceia para vocês, independentemente do que vai ter na tua igreja, sabe? Não abra mão dessa ceia. O domingo está chegando e nós vamos ver Jesus novamente. E a esperança nasce de novo. O silêncio acaba e o Senhor ressurge. E é bem isso, porque Ele vive, gente. Nós cremos no amanhã e Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ai, que lindo. Olha como esse Jesus encerra, gente. O nosso devocional está encerrando hoje num clima de sábado. Não é verdade? Num clima de reflexão, num clima de meditação. Que eu e você possamos meditar hoje na palavra do Senhor. Amar Ele. Respeitar esse silêncio. Sabe? E durante esse ano, que a gente possa lembrar nos nossos momentos de silêncio, nos nossos momentos de cruz, nos nossos momentos de sexta-feira, nos nossos momentos de sábado, que o domingo está chegando. Que o domingo está chegando. O sol da justiça está nascendo. E o nosso Senhor que morreu como um cordeiro, sem reclamar, sem lutar, ele voltará como um leão. Ele voltará rugindo como um leão, mulheres. Eu e você podemos ter esperança. Tenha esperança diante dos teus problemas e das suas dificuldades. Tenha esperança diante das promessas que Deus tem para a tua vida e que ainda não se cumpriram. Tenha esperança, Ele é a esperança. Ele é a esperança, mulheres. E Ele está vivo. Ele está vivo. Ele prevaleceu. A morte venceu. A morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitado e vivo está. Olha quem ele é. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória
e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Amanhã coloque esse louvor. Amanhã coloque esse louvor e celebre o nome de Jesus que vive está. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Obrigada, Jesus. Mulheres, Deus abençoe o seu sábado, viu? Obrigada por estarem aqui. Deus abençoe o seu sábado. Deus abençoe a tua Páscoa. Deus abençoe o teu domingo. Uma feliz ressurreição para você e para sua família. Tá bom, mulheres? Deus abençoe. Nós nos vemos amanhã novamente, se Deus quiser. Um beijo.